Continuando com as regras de transição da aposentadoria de tempo de contribuição do Regime Geral de Previdência Social e INSS. Já falamos das duas principais ou as duas primeiras, que falam dos pedágios de 50% e de 100%. Todas elas estão descritas lá na emenda constitucional 103, tá bom? Agora vamos às duas restantes, tá? Nós vamos falar então artigo 15 da emenda constitucional 103, como eu disse no início dos vídeos, não vou ler o artigo, né, para não ficar cansativo, ok? Vamos esmiuçar esse artigo 15 da emenda, conhecida essa regra como a regra de transição de pontos, né? Aquela ideia de você somar tempo com a sua idade, ok? Mas aqui vai existir o tempo mínimo e uma idade mínima para que ao somar você consiga então atingir a pontuação necessária, ok? Então nós vamos trabalhar com todo o teu período de trabalho, novamente sem ser cansativa, porque isso dá muita diferença. Todo o seu período de trabalho, rural, especial, militar, escola técnica, períodos que podem ser indenizados, que não comprometam a carência, períodos que estão na carteira de trabalho, o empregador não recolheu, mas você tem outras provas ali que possam corroborar a ideia de que você de fato trabalhou, né? A gente puxa várias relações ali de RAIS, no Ministério do Trabalho, CAGED, contratos que você teve com municipalidade ou órgão governamental e ali o empregador da época não contribuiu, mas você tem esses contratos, tudo que você puder juntar para provar tempo de serviço será necessário, ok? Em todas as regras, mas cada vez mais a importância da contribuição ser ininterrupta, nunca parar de contribuir. Essa vai ser a ideia sempre daqui para frente, ok? Então, nessa regra de transição aí da pontuação, lá no artigo 15 da emenda constitucional, ela diz assim, lá no dia 13 de novembro de 2019, a mulher precisava de 86 pontos e o homem 96 pontos, desde que tivesse já 30 anos de tempo de contribuição para a mulher e 35 anos de tempo de contribuição para o homem. Então, começou assim lá em 2019, 86, 96. Esse 86, 96, sendo que o mínimo que eu tinha que ter ali era 30 anos de contribuição para a mulher e lá no 96, o mínimo que eu tinha que ter ali de tempo de contribuição era 35 anos de tempo de contribuição. E aí, se somando o tempo com a idade daquela época, dando 86 pontos para a mulher ou 96 pontos para o homem, podia se requerer desde 2019 essa aposentadoria de tempo de contribuição na regra de transição dos pontos. E aí, esse artigo diz o seguinte, olha, a partir de 1º de janeiro de 2020, essa pontuação aqui de 86 e 96, ela vai ser acrescida de um ponto, a cada ano, até completar 100 pontos para a mulher e 105 pontos para o homem. Então, aí a gente faz uma tabelinha ali bem simples. Começa em 2019 e vai até 2033, que é onde a gente encontra 100 pontos para a mulher. Começamos lá, 86 pontos, 87, 88 e vai até 100 pontos para a mulher. Lá na tabelinha do homem, começa com 96 pontos para o homem e vai até 105 pontos para o homem. Para o homem termina em 2028, tudo bem? Então, como que tá esse cenário hoje, 2025? Depois a gente fala um pouquinho antes e um pouquinho depois. A mulher tem que estar hoje nos dias atuais, tanto lá como agora, já imediatamente saber o seu tempo de contribuição. Eu tenho 30 anos de tempo de contribuição como mulher, ok, já tem um requisito cumprido. Homem, eu tenho 35 anos de tempo de contribuição, ok, você também já tem um requisito cumprido. Porém, essa regra foi crescendo, a questão da pontuação. Então, no ano de 2025, que nós estamos agora, a mulher precisa de 92 pontos
e o homem de 102 pontos. Vamos fazer uma continha aqui. Em 2025, se você, mulher, tiver 30 anos de contribuição, 92 de pontos menos 30 anos de contribuição, que é o mínimo, você tem que estar com uma idade de 62, ou seja, tanto por tempo como por idade você aposenta. A idade aqui ela é alta. Por isso que quanto mais tempo de contribuição, a sua idade vai reduzindo e você consegue atingir a pontuação. Agora vamos colocar uma mulher já com 33 anos de tempo de contribuição. 92 pontos neste ano de 2025, menos 33 de tempo de contribuição é um exemplo, tá? Essa mulher precisa hoje estar com 59 anos de idade. Mais um exemplo para a mulher. Se a mulher hoje me apresenta, chega aqui no escritório, qualquer escritório de advocacia, ou enfim, ou no INSS, e verifica que ela já está com 35 anos de tempo de contribuição. Então, a gente pega os 92 pontos, menos 35 de contribuição, ela precisa estar hoje com 57 de idade. Deu para compreender a regra dos pontos, tá? Esses pontos já estão descritos, a quantidade, lá no artigo 15, não são pontos retirados da nossa mente, ok? A única ideia aqui que tem que fixar é que a mulher precisa ter no mínimo 30 anos de contribuição em qualquer momento da vida, no mínimo. E o homem 35 anos de tempo de contribuição no mínimo. Se tiver mais, vai ajudar, porque aí decresce a quantidade da idade e vocês conseguem atingir a pontuação mais rápido, ok? Vamos aqui em 2025 para o homem. O homem tem que ter 102 pontos em 2025. Se esse homem tiver com 36 anos de tempo de contribuição, ou seja, ele precisava pelo menos 35, ele já está com 36. 102 menos 36, ele precisa de 66. 66 de idade, mas com 65 ele já aposenta, tá, né? Cai por terra um pouco essa questão. Agora, tudo vale planejamento, né? Por causa da renda. Se esse homem quer continuar a trabalhar mais, ele fez um planejamento previdenciário, verificou que ele ficando mais 2 anos trabalhando, ele vai sair com uma média melhor, por que não? Ok? Tudo é planejamento. Gente, depois da reforma da Previdência, para vocês que recebem mais que um salário mínimo e querem ter uma boa aposentadoria, o suficiente para a sobrevivência sua e da família, é imprescindível o planejamento previdenciário, a não ser que você já está na média de um salário mínimo, aí não tem, né, por que fazer um planejamento, porque já vai sair com o salário mínimo mesmo. Deu para entender? Vamos dar outro exemplo para o homem. Esse homem, ele está atualmente com uns 40 anos de tempo de... Olha que eu atendo no escritório, pessoas já 40 anos de tempo de contribuição, homem. E às vezes nem junta período rural, às vezes está trabalhando desde cedo carteira assinada, ou tem período de atividade especial, trabalhou com máquinas pesadas, ruído, ou atividade biológica, enfim, e aí eu pôde converter tempo, né, e atingir um tempo de 40 anos de contribuição. Este homem, em 2025, 102 pontos menos 40 anos de contribuição, ele precisa estar com 62 de idade. Então, ou seja, menos que 65. Aqui seria vantagem em termos de momento, né? Eu posso requerer antes de 65. Questão de renda vai depender de um bom planejamento previdenciário, ok? E quando que termina? Já falei com vocês. A regra para a mulher dos pontos termina aos 100 pontos. Isso vai para o ano de 2033. A regra dos pontos termina para o homem com 105 pontos e vai terminar no ano de 2028, ok? Então, aqui eu preciso ter 30 anos de contribuição mulher no mínimo e 35 anos de contribuição para o homem no mínimo. Se eu já tenho isso, eu pego a minha idade atual. Vamos supor, né, que a dona Maria da Silva veio no escritório, um exemplo, tá? E ela está com 32 anos de tempo de contribuição. Este ano, vamos falar para 2026, ela não conseguiu em 2025 atingir. Em 2026, ela já vai estar com 33, né, de tempo de contribuição, porque ela não vai parar de contribuir. Então, 93 pontos, que vai ser o ano que vem, 2026, menos 33 de tempo de contribuição, essa mulher precisa estar com 60 anos de idade. Para o homem, o ano que vem é 103 pontos. A regrinha é sempre 96, 97, 98, começando lá em 2019. Olha a regra da mulher, 86, 87, 88 até 100,
2019 até o 2033. Para o homem, começou com 96 pontos em 2019, 97, 98 aí vai. 2025, 102, 2027, 104 pontos, 2028, 105 pontos. Então, ano que vem, 2026, o homem precisa de 103 pontos. Aí vamos supor que ele chega no escritório, vai no INSS, já está com 38 anos, já está mínimo 35. 103 pontos menos 38 de tempo de contribuição, esse homem precisa estar com 65 anos, que é a idade também, aposentadoria por idade. Então, verifica-se qual é o melhor cálculo para ele, para a concessão do melhor benefício. Lembrando que, quando um trabalhador tem direito a 2 regras de aposentadoria ou mais, geralmente caem 2, né? O INSS, a autarquia, é obrigada a entregar o melhor benefício, a melhor renda. Tudo bem? Caso vocês percebam que não foi entregue a melhor renda, é possível fazer uma revisão dentro de 10 anos, de algum cálculo que veio errado. Aqui eu quero até chamar a atenção, um caso até concreto aqui do escritório. Era uma trabalhadora, mulher, ela decidiu esperar, na época ela podia se aposentar com 60 anos de idade, por idade, e quis continuar trabalhando, isso é direito de cada um, e continuou até os seus 65. Ela quis continuar mais, porque quis mesmo. E ficou trabalhando. Quando deu 65 de idade, nós pedimos o benefício por idade. Foi muito tranquilo, rápido. Porém, para minha surpresa, porque eu, pelo menos particularmente nós aqui do direito, conferimos todos os cálculos, tanto quando vem a maior, quando a menor, a gente informa o erro do INSS também. E o trabalhador entrou no sistema ali, DataPrev, que é o sistema informatizado do INSS, a regra de cálculo da reforma. Só que essa trabalhadora, ela tem direito à regra de cálculo melhor, do direito adquirido antes da reforma da Previdência. Por quê? Porque ela já tinha 60 anos de idade, ela não requereu porque não quis na época. Mas a reforma disse que o direito adquirido para ela estava preservado. Então, consequentemente, a regra de cálculo para ela era a anterior, era melhor, aquela que descartava 20% das menores contribuições e colocava as 80% maiores contribuições. Esse cálculo não foi feito para ela. E eu verifiquei a carta de concessão, já fizemos o pedido de revisão, enquanto a pessoa já está aposentada com valor. Deu uma diferença, salvo engano, de uns 300 para 400 reais a menor, tá? Então, a importância também de verificar os cálculos, porque o direito adquirido está mantido. Direito adquirido mantido tem um cálculo também mantido, e se esse cálculo for melhor, a Previdência precisa conceder o melhor benefício, o melhor cálculo. Significa em dizer melhor renda, ok? Entre 2 possibilidades, tá joia? Pessoal, então aqui encerramos a terceira regra de transição. Está lá no artigo 15 da Emenda Constitucional 103, a regra de transição da aposentadoria de tempo de contribuição, chamada então de a regra dos pontos, na qual, né, você soma o teu tempo com a tua idade dentro desses critérios que foram falados. Até agora a próxima e última regra, que vai ser a regra do artigo 16 da emenda, que é a idade mínima progressiva. Vamos a ela?